Olá, gente, estamos aqui de volta no canal e hoje eu quero estar abordando um tema muito importante, tá? Porque hoje a gente vive uma sociedade onde nós temos muita preocupação, às vezes, em guardar as coisas que são importantes para a nossa vida, né? Quem tem filhos se preocupa em guardar os filhos na ida deles na rua, coisa e tal. Às vezes, quem tem um carro chique se preocupa sempre, né, em guardar aquele carro. Quem tem uma casa se preocupa sempre em trancar porque é algo de valor e não quer perder. Mas hoje eu quero estar falando sobre algo muito importante que nós devemos guardar. Algo que não vemos, mas que em questão de escala de importante é uma das coisas mais importantes que temos. É o nosso coração. E para a gente falar sobre esse assunto, sobre guardar o coração, eu quero começar com um conselho do sábio Salomão, tá bom? Que está registrado aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim, olha: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É muito interessante, sabe por quê? Porque Salomão era um homem muito rico, um homem muito sábio. E, obviamente, Salomão ele tinha muita coisa para guardar. Salomão tinha muita coisa com que se preocupar, muita coisa importante. Mas no decorrer da vida dele, ele descobriu que, de tudo que se devia guardar, ele deveria guardar o coração. Porque é do coração que procede as saídas da vida. E isso é algo muito importante, porque às vezes é a última coisa que nós guardamos, né? Às vezes é a última coisa que nós nos preocupamos. Por exemplo, ouvimos algo que não gostemos, a gente deixa aquilo para lá, tenta esquecer. Se alguém fez alguma coisa que a gente não gostou, a gente tenta esquecer também. A gente nunca procura, assim, cuidar do nosso coração. Ou às vezes a gente nunca evita algo para guardar o nosso coração de ser ferido, para guardar o nosso coração de sofrimentos, né? A gente sempre tenta dar um de forte, sempre tenta dar um de carrasco e coisa e tal. Não, eu suporto tudo e coisa e tal, né? Mas o nosso coração é algo que precisa sim ser guardado. Por quê? O nosso coração, ele é a sede das nossas vontades, né? A sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Todo sentimento que é gerado no nosso coração. Toda vontade é gerada no nosso coração. Então isso é muito importante. Por exemplo, a palavra de Deus até fala, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração, ele é algo que, querendo ou não, ele dita as regras, vamos dizer assim, para tudo aquilo que fazemos. Por exemplo, se você vê uma pessoa que em todo instante ela está amaldiçoando, ela está invejando, ela está criticando, falando mal, isso é porque o coração dela está transtornado de coisas ruins. E isso remete nas atitudes dela. Já quando você vê uma pessoa que se preocupa com o próximo, quando você vê uma pessoa que ama, quando você vê uma pessoa que está sempre ali pronunciando palavras boas, é porque o coração dela está transbordando de amor a Cristo, né? De amor ao próximo. Então, é muito importante. Nós temos que guardar o nosso coração em algo muito incrível, sabe por quê? O coração do homem, ele não abriga coisas boas. O coração do homem, ele não é um poço de bondade, um poço de carisma, tá? O coração do homem, ele abriga o pecado, tá? Porque desde quando Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, a palavra de Deus diz assim que todos nós, seres humanos, caímos, né? Todos nós somos gerados no pecado, independentemente se a nossa mãe é uma mulher que temia a Deus, que fazia tudo certinho. Nós fomos gerados no pecado, tá? E eu costumo dizer que o nosso coração, ele é como um útero, né? E dentro desse útero existem vários óvulozinhos pequenininhos. E todas as vezes que nós alimentamos a nossa carne, todas as vezes que a gente fala algo que não deveria ser falado, todas as vezes que a gente
vê algo que não deveria ser visto, que a gente vai num lugar que não deveria ter ido, ouve coisas ilícitas, a gente alimenta esse óvulo e cedo ou mais tarde esse óvulo ele vai ser fecundado e obviamente ele vai ser gerado, né? Vai ser fecundado um pecado, vai ser gerado um pecado. Porque só para vocês terem noção, eu quero estar lendo aqui com vocês em Mateus, capítulo 15, versículo 18 e 19. Olha como que diz, ó. Mas o que sai da boca procede do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Ou seja, tudo de ruim que o homem faz, tudo de ruim que leva o homem depois a ter consequências, a pagar pelos seus maus atos, primeiro foi gerado no coração. Olha como é importante que a gente guarde o nosso coração, né? Porque, gente, querendo ou não, tem uma sequenciazinha, né? Eu estava até falando com os jovens da minha igreja semana passada sobre isso. Primeiro, a gente olha, depois aquilo desce para o nosso coração. E tudo aquilo que desce para o nosso coração é gerado ali um sentimento, seja um sentimento bom ou um sentimento ruim. E depois que aquilo é gerado, naquele sentimento, aquilo vai para a nossa mente. Eu não sei se vocês já observaram. Quando a gente está triste com uma coisa, quando a gente está com um sentimento de tristeza, vira e mexe, a gente está sempre falando aquilo. E às vezes a gente não percebe que a gente está toda hora falando aquilo. E às vezes quem está ao nosso redor fala, você já falou sobre isso, você está repetindo sobre esse assunto de novo. E às vezes a gente não percebe que a gente já está enjoado de abordar o mesmo tema, o mesmo assunto. Mas por quê? Aquilo está no nosso coração. E aquilo nos leva toda hora a falar sobre aquilo. Por exemplo, a pessoa que rouba, ela não rouba no estalar de dedo. Primeiro ela vê algo, diz, nossa, isso é de muito valor. Já pensou se isso fosse meu? Aí depois, o que ela faz? Aquilo desce pro coração dela e é gerado um sentimento. Nossa, eu preciso disso, eu vou pegar isso, coisa e tal. E aquilo vai pro pensamento dela, vira e mexe, ela tá toda hora pensando sobre aquilo. E de tanto ela pensar, de tanto ela desejar aquilo, ela chega num pecado consumado, onde ela vai realmente tramar uma forma de roubar, né, de furtar aquilo. Então, por isso, gente, que todos os momentos nós precisamos usar a palavra de Deus ao nosso favor. Nós precisamos, né, usar a palavra de Deus para combater contra a nossa carne, contra os desejos que às vezes surgem no nosso coração, mas que não procedem de Deus. E com isso, gente, há uma luta, né, muito grande, né? Quantas das vezes a gente sabia que algo era errado, mas mesmo assim a gente fez. Então, assim, outra coisa, gente, que eu quero falar. Muito cuidado com as palavras que saem da sua boca, né? Esses dias atrás eu ouvi algo que eu achei muito interessante, que você não morre ao engolir uma palavra que talvez faria mal ao seu próximo, ao seu semelhante, né? Isso principalmente no que diz respeito à família, né? Até mesmo a casais. Quantas das vezes talvez você quer falar algo, você quer jogar para fora, mas você lembra, não, isso vai entristecer meu cônjuge, isso vai talvez entristecer meu esposo, vai entristecer minha esposa. Então você não vai morrer e engolir essa palavra no momento, tá? Segura, você não vai morrer pelo fato de não ir num lugar que você sabe que vai te fazer mal. Você não vai morrer em deletar certas coisas que você percebe que está te fazendo mal. A questão toda é que às vezes a gente percebe que certos vídeos, ouvir certas coisas está nos fazendo mal, mas a gente insiste em ficar ali por mais um tempo. Começa excluindo certas coisas, certas pessoas das suas redes sociais, começa deletando, gente. Vocês não vão morrer por isso. Talvez no momento vocês vão sentir um pouquinho de falta, mas depois vocês vão perceber o quanto aquilo foi importante para vocês, tá? Então, assim, guardem o coração de vocês.
E se preocupe também em guardar o coração das pessoas que estão ao seu redor. Se você percebe que vai doer, se você percebe que vai causar trauma, se você percebe que vai causar uma frustração, vai gerar uma dor, não fale, tá? Não faça, evite, tá bom? E que o Espírito Santo de Deus possa todos os dias fortalecer vocês e que vocês venham aprender a guardar os corações de vocês. E outra, gente, e sejam sempre atentos à voz do Espírito Santo, porque nesse mesmo coração, onde habita o pecado, onde habita o nosso velho homem, habita também o Espírito Santo de Deus. E em todos os tempos, o Espírito Santo de Deus, ele está falando ao nosso coração. Não faça isso, cuidado com isso, isso vai te prejudicar, isso vai te afastar de mim, né? Mas às vezes nós nos tornamos insensíveis, né? Às vezes nós nos tornamos surdos para a voz do Espírito Santo. Mas que nesse dia você venha pedir o Espírito Santo para que gere sensibilidade ao seu coração. Para quando ele falar não vá, você não vá. Quando ele falar não fale, você não fale, tá? Que você venha estar sempre sensível à voz do Espírito Santo. Porque o fato de não ouvirmos o Espírito Santo hoje, de não ouvirmos o Espírito Santo amanhã, isso vai gerando no nosso coração um coração tão insensível, um coração tão carrasco, que com o espaço do tempo, a gente já não ouve mais o Espírito Santo, a gente anda segundo a nossa carne, segundo os desejos dos nossos corações, e como diz a palavra, o nosso coração, ele é enganoso. Quantas das vezes a gente achava que algo era legal, né? Nossa, eu tô achando que isso é tão legal, meu coração tá sentindo que é tão bom, mas quando a gente foi fazer, a gente percebeu que era algo horrível, né? Às vezes a gente falava assim, nossa, fulano de tal é tão legal, fulano de tal é tão confiável, eu tô sentindo no meu coração que a pessoa é de Deus para minha vida, mas aí talvez com uma semana de conversa, com uma semana de relacionamento com aquela pessoa, você pode perceber que não era nada do que o seu coração estava sentindo. Então não ande segundo o seu coração, não ande segundo os desejos do seu coração, busque a Deus, busca de Deus, Deus, o que é melhor para mim, isso que eu pretendo fazer é aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Não anda segundo os desejos do seu coração, anda segundo aquilo que o Espírito Santo te direcionar. Por mais que talvez aos seus olhos, aquilo que o Espírito Santo te direcionou não é o melhor, lá na frente você vai perceber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tá? Fique todos na paz do Senhor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.